Projetos que a bancada do PPS considera prioritários para 2014 está aquele que estabelece normas para a proteção e defesa dos usuários de serviços públicos oferecidos direta ou indiretamente pela União. Quem fala sobre o assunto e sobre essas prioridades do PPS é o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e líder da bancada aqui na Câmara. O Palavra Aberta é transmitido também pela Rádio Câmara FM. Deputado, o senhor é o líder do PPS aqui. O senhor é um dos deputados, vamos dizer aqui, que mais, digamos assim, emite opiniões sobre a situação brasileira. E eu quero saber, então, agora, já que o senhor é líder da bancada, quais são as prioridades do PPS para 2014, esse ano, que não se anuncia muito tranquilo, porque parece que o Brasil anda meio estressado, meio desgastado, não sei. E esse ano que nós temos eleições e a Copa do Mundo. Quais são as prioridades do seu partido para esse ano? Olha, a prioridade não é de agora, né? Nós temos vários pontos colocados ao longo das reuniões do Colegiado de Líderes às terças-feiras. E desde 2011, nós temos a PEC 555, por exemplo, que é aquela que fala da aposentadoria do servidor público e que mesmo aposentado continua pagando a Previdência. E mesmo aposentado servidor público por invalidez. Então, tem vários pontos da maior importância, porque não é justo que você paga ao longo da sua vida profissional para se aposentar e aposentado tem que continuar pagando a Previdência. Então, é algo que chama a atenção de uma coisa melhor. Ah, mas a Previdência vai quebrar. Esse é um problema que o governo tem estrutural que gerenciar estruturalmente enquanto política de Estado. Sim. Porque aí envolve judiciário, envolve legislativo, envolve, enfim, Ministério Público, todos os setores da vida nacional em se tratando de serviço público. Tem mais, nós temos, por exemplo, uma delas que institui o piso salarial para os servidores policiais. Nós não temos. Um Estado paga 1.200, outro paga 2.500. Então não há um piso mínimo para que se diga, olha, o brasileiro que vive em Brasília enquanto policial militar recebe um vencimento e o brasileiro que mora no Maranhão recebe outro. Quer dizer, são brasileiros tratados diferentemente. Isso não é possível. Primeira categoria, segunda, terceira. Então você tem que buscar um piso mínimo e a partir desse piso você busque políticas que dêem consistência à questão do serviço público. E a violência, não preciso dizer, toma conta do país como um todo. Eram os grandes centros, já são as médias cidades, já são as pequenas, enfim. Agora toma conta do país como um todo. Você tem a extinção do fator previdenciário. Sim. Não é? Você não pode também, ao longo do tempo, pagando, chegar no final você vai e, de repente, você tem que trabalhar mais do que aquilo que estava previsto, do seu contrato inicial, para poder se aposentar no limite que estabelece o próprio pagamento da aposentadoria. Redução de jornada para 40 horas semanais. De quantos anos é essa luta? Ou o PT se esqueceu da luta dele, a CUT esqueceu da luta dele, enquanto lutando para que as 40 horas... Chegou no governo, acabou. E já estão há 12 anos no governo, quase. Quer dizer, nada acontece para poder dizer, olha, isso aqui não pode mais continuar, porque atenta contra o trabalhador, contra o direito daqueles que querem trabalhar e ser reconhecido na sua dignidade. Né? O que altera a Constituição, que garante o acesso à educação especializada, especialmente aos portadores de deficiência, né? Defensoria Pública, nós estamos trabalhando quanto tempo para que esta PEC seja aprovada e tenhamos defensores públicos em vários pontos do país. Por que isso? Porque quem mais precisa da defensoria pública é o mais pobre. É aquele que precisa da aposentadoria no INSS, é aquele que precisa de uma ação em busca do seu fundo de garantia. Então, a defensoria pública para atender a quem mais precisa. Deputado, pois não. Nem todos esses projetos que o senhor considera prioridades para o PPS são coincidentes com, digamos, com projetos do PSDB, né? Apesar de vocês serem parte da oposição. É verdade, porque cada um pensa de uma forma, né? O PSDB acha que o fator previdenciário deve se manter, porque se criou lá atrás e lá manteve uma política de Estado, mas nós entendemos que isso aí, naquele momento, era para suprir uma deficiência que então se dizia, mas não supriu coisa nenhuma. O trabalhador pagou, continuou pagando e nada melhorou. O déficit continua cada vez maior porque o governo não tem aí uma forma de resolver isso adequadamente, estruturando o país como um todo, lamentavelmente. Esse projeto... Mas o PSDB tem a sua opinião e o PPS tem a dele. Claro. Esse projeto que está... Aliás, o ex-líder Fernando Coruja apresentou e conseguiu derrubar o fator previdenciário na legislatura passada. E foi vetado pelo presidente Lula, vetou o fim do fator previdenciário. Boa lembrança.
E esse projeto em defesa do usuário em relação aos serviços públicos? Eu estou perguntando isso porque o básico em nossa vida, né, digamos, implica em relação com órgãos públicos diretos, né, de ordem direta ou indireta. Então, quando alguém fala assim, por exemplo, esses dias agora de grande calor, acho que no seu estado deve estar muito calor também. Nem fale. Né? É assim, tipo, mas cortaram a luz, porque talvez pico de consumo, e queimaram a minha televisão, minha geladeira. Aí o camarada vai reclamar com a empresa que distribui luz, né? Muito bem, e geralmente é direto ou indiretamente ligada à administração pública. E o senhor tem esse projeto, que já foi apensado, tudo. Então, aí, como é que o senhor me fala sobre isso nesse momento? Sabe por quê, deputado? É que nós fizemos um corte agora, nesse momento, na situação brasileira. Tem uma exasperação no ar, não sei se o senhor concorda comigo, mas às vezes eu fico, está todo mundo reclamando demais, está todo mundo assim meio exasperado, meio nervoso, não sei se é o excesso de calor, enfim. O senhor não acha que esse projeto, se aprovar, digamos assim, abre uma comporta que depois, como é que a gente atende tanta demanda reprimida, hein? Não, nós temos que aprender a caminhar caminhando, tropeçando, caindo, temos que aprender, e é da vida, da natureza. Veja você que não é o calor, né? E está muito quente em Curitiba e no Paraná, por sinal. Mas está brincando. Claro. No ano passado, a manifestação das ruas, quando mais de 2 milhões de pessoas foram às ruas, foi em junho e julho, foi no inverno. Exato. Então, e por quê? Porque há esse estresse causado por um governo da propaganda, do marketing, né, que vende um paraíso e que não é bem assim. O país, cadê a saúde pública? Se você pegar os 10 anos de 2004 a 2012, os 10 anos do governo, pegando até 2012, você vai ver que naqueles 10 anos de aplicação do orçamento público, o governo investiu 9,9% em saúde pública do orçamento que o governo mandou. Dos 55 bilhões orçados, foram pagos 5 bilhões e 300 milhões. Então o governo mente muito, faz muita propaganda. E isso deixa a pessoa estressada. Pô, mas a propaganda é essa, que tem uma saúde maravilhosa, e eu vou para a fila, não tenho atendimento, gente morrendo nos corredores. Você vai para a segurança pública, acabamos de falar, você vai para a mobilidade urbana, os trens entulhados, os ônibus. É evidente que as pessoas levantam muito cedo para ir trabalhar e para chegar no trabalho chegam cansados, suados, né? E para voltar não é diferente. Quer dizer, então é uma situação muito difícil, onde a estrutura do país está toda defasada, né, envelheceu no tempo e não teve nada que pudesse suportar isto ou substituísse isso. Nós temos a questão da mobilidade, a questão dos portos, aeroportos, estradas, quer dizer, por onde você vai é o caos. E o governo gastando, como faz, propaganda, quando no ano passado já tem um número aí próximo de 5 bilhões de reais em propaganda do governo federal. O maior anunciante do país. O maior anunciante do país. Aí eu estou falando Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. Mas, deputado, esse projeto está em tramitação? Como é que ele está? Está em tramitação. Nós estamos exatamente lutando junto ao Colégio de Líderes para que lá consigamos ter um acordo para votar. Porque nós temos que começar a aprender isto, compreender isto. O direito do cidadão que está implícito e explícito no Código de Defesa do Consumidor, não tem quem atenda. Por isso é que o direito do usuário tem que ter uma legislação para que o Poder Judiciário entulhado não deixe o cidadão desprotegido. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, deputado, eu vou fazer uma pergunta, porque o senhor é um dos líderes, um dos porta-vozes da oposição aqui na Câmara dos Deputados. Quero saber do senhor o seguinte, nós temos eleições pela frente, nós temos uma campanha eleitoral pela frente, vai ser estafante, vai haver a temperatura vai subir. Quais serão os temas principais, na sua opinião? O que o senhor diria que é um tema estratégico nessas próximas eleições? Olha, se você pegar a questão da estrutura do país, acabamos de falar, isso é da maior gravidade. Não se investiu para que a estrutura do país acompanhasse esse crescimento econômico ao longo desse período. E é bom dizer que nos últimos anos a economia vai tão mal que no governo Dilma, por exemplo, o crescimento vai ser em média 2%. É o pior em 20 anos, o pior crescimento econômico em 20 anos. E aí você pega qualquer outro setor da vida nacional, você vai encontrar tudo isso. A questão da economia, a questão ética, não é? É você ter no governo partidos que respeitem
o judiciário, que respeite a imprensa, que respeite o Ministério Público, que respeite o Legislativo. Hoje não, está tudo no poder pelo poder, a qualquer preço e a qualquer custo. E é isso que nós temos que acabar. Nós levamos muitos anos para construir democracia no Brasil. E construímos a duras penas. Construída agora, não podemos deixar que isto continue, e por isso tem que ser estancado, para que esse processo mude radicalmente a partir do ano que vem, em respeito a tudo aquilo que se conquistou. Não é você dominando, querendo desqualificar, desmoralizar instituições, não é? Construídas e consolidadas por alguém que está no poder, não respeita nada. Não é? Os mensaleiros estão presos, aí vai a desqualificação para o judiciário. 11 dos ministros do judiciário, 7 foram nomeados pelo governo do PT. E assim vai, quer dizer, e de repente isso consegue. E o partido não fez nada contra os filiados, né, que tiveram todo esse processo de apoderamento usando dinheiro público, como foi feito com o mensalão. Deputado Rubens Bueno, muito obrigado pela sua vinda. Obrigado. Acho que durante o ano falaremos de novo aqui. Com o maior prazer. Conversaremos de novo. Muito obrigado pela sua vinda. E obrigado a você que ficou com a gente até agora.